na minha opinião, vivendo um momento histórico. Como diz um sujeito aqui no Brasil, nunca antes na história desse país se discutiu mídia. Nunca. Isso é um poder impenetrável, né? Esse poder que já cometeu um monte de equívocos na história e que hoje comete muito mais, né? É intocável, né? Batalhas duras, campais, violentas, né? Então é uma batalha muito dura. Eu acho que o patronato, já depois explica melhor, o patronato está numa linha de chantagem. Os barões da mídia brasileira não querem discutir mídia. Eles gostam de falar de tudo, menos deles. Menos deles. Né? Então eles vão fazer de tudo para impor as suas exigências. A pauta da ABERT, depois da Associação Brasileira de Rádios e Televisões, é uma pauta ridícula, né? Eles vão fazer de tudo para impor as suas exigências, e se não conseguirem impor suas exigências, vão fazer de tudo até para implodir a conferência. Então o jogo é muito pesado, né? Caso os empresários sabotem, aí o GR que tem maiores informações, né, nós vamos ver se o governo Lula vai ter coragem e convicção de fazer realmente a conferência. Né? Vamos ver, porque é um jogo duro. Né? Por isso que eu acho que uma atividade como essa tem grande significado. Porque para a Confecom sair, para a Conferência Nacional de Comunicação sair e realmente apontar caminhos para uma comunicação mais democrática, depende da nossa participação. Depende da pressão dos movimentos sociais. Depende da pressão das organizações não governamentais sérias. Né? Depende de nós sermos atores dessa história. Né? Então, daí a importância desse movimento. Eu acho que nós daqui saímos com muitas responsabilidades, né? A responsabilidade de manter e aumentar a pressão, interiorizar mais o nosso esforço. Nós temos que atingir todo o estado de São Paulo, né? Debater com os movimentos sociais e construir propostas concretas para levar para a conferência. Por que tudo isso? Porque nós estamos jogando, volto a dizer, contra um poderosíssimo poder, né? O professor Denis de Moraes, que acaba de escrever inclusive um belíssimo livro, As Batalhas da Mídia na América Latina, o professor Denis de Moraes costuma dizer o seguinte: a mídia tem um duplo poder. Ela é ao mesmo tempo poder econômico e poder ideológico. Ela tem um duplo poder. Como poder econômico, ela busca o lucro. E por isso que ela vai abusar, ela vai abusar da chamada sociedade do espetáculo, do sensacionalismo, do denuncismo vazio, do escândalo político midiático. Tem um belo livro de um sujeito chamado John Thompson que mostra isso, né? Então, ela vai fazer de tudo para vender, para ter tiragem, para ter audiência, né? Para ter lucro, né? Esse poder, no meu entender, ele aumentou no último período. Ele já existia, mas ele aumentou muito no último período. Em função de vários fatores, eu destacaria 3 fatores. Um primeiro fator é a própria lógica monopolista do sistema em que a gente vive, o sistema capitalista. O capitalismo é um sistema de concentração. Os grandes engolem os pequenos. Então essa é a lógica, isso é intrínseco, é endógeno ao sistema capitalista, a concentração. Segundo fator é que no último período, principalmente a partir da década de 80, 90 no caso aqui do Brasil, você teve a imposição do chamado modelo neoliberal, modelo de desmonte do Estado, desmonte da nação e desmonte do trabalho. E isso gerou uma brutal desregulamentação nesse setor. Não foi só o capital financeiro que se beneficiou da desregulamentação, da orgia financeira. A mídia também se beneficiou da desregulamentação neoliberal. Então isso aumentou muito o poder da mídia. E um terceiro fator, não é por si só determinante, mas é um fator importante, são os próprios avanços tecnológicos que ocorreram no último período. Né? Os avanços tecnológicos. A soma dessas 3 coisas, lógica monopolista do capital, desregulamentação neoliberal e avanços tecnológicos, fez com que hoje a mídia seja um grande poder econômico no mundo. Há estudos que indicam que no planeta você tem 9 grandes conglomerados que mandam nas informações, no entretenimento e na cultura. 9 grandes conglomerados, abaixo dele mais 40. Entre esses 40, 4 da América Latina. Um aqui da Argentina, Clarim,
Um da Venezuela, Cisneros, um do México, Slims, e um aqui do Brasil que todo mundo conhece quem é. Todo mundo conhece quem é. Né? O rapaz, inclusive, faleceu, deve estar no inferno nessa altura do campeonato, se o diabo deixar. Pois bem, então é um poder muito concentrado, né? No mundo e no Brasil. No Brasil, inclusive, com agravantes. Esse poder monopolista concentrado, né? Ele não teve nenhuma regra. Se na Europa ainda você teve, pós-Segunda Guerra Mundial principalmente, um grande fortalecimento da rede pública, se mesmo nos Estados Unidos você teve certas regras de combate aos trustes, né? A cartelização, aqui no Brasil não teve. Aqui no Brasil impera a chamada propriedade cruzada, onde uma mesma família pode ter TV, rádio, jornal, revista, internet, parques temáticos, tudo. Isso, por exemplo, em alguns países é proibido. Não em alguns países, na maioria dos países é proibido. Então, a concentração, o poder econômico da mídia é um negócio muito forte. Além desse poder econômico, eu dizia, o duplo poder, como fala o professor Denis Moraes, a mídia tem um poder ideológico, então ela não vende qualquer mercadoria. Ela vende ideias. Ela tem um poder ideológico muito grande. Eu acho que nós estamos confirmando teses de um grande intelectual italiano, chamado Antonio Gramsci, né, que dizia que a mídia é um aparato ideológico de poder. Né? A mídia é um aparelho de poder. Né? Na época não tinha nem o termo mídia, era imprensa. A imprensa é um aparelho privado de poder, de ideologia. Né? Isso vai se confirmando. Né? Hoje a mídia ela tem uma grande capacidade de desinformar, manipular as informações, e às vezes não precisa mentir. É só ocultar, esconder, é só salientar. É a foto que vai na capa, é a imagem que vai no vídeo, não precisa mentir. Às vezes o jornalista, inclusive, fez um sério trabalho de reportagem, mas a forma de editar joga o trabalho dele no lixo. Então ela tem uma grande capacidade, ainda mais numa sociedade como a brasileira, que é muito do visual, que é pouco da leitura, ela tem uma grande capacidade de manipular as informações. Né? Isso ela faz em todas as coisas. E ela tem uma grande capacidade de forjar comportamentos. Forjar comportamentos. E aí junta tudo, não é só o trabalho jornalístico, mas, por exemplo, a publicidade, como é utilizada. A publicidade não é para vender produto. A publicidade é para vender um modo de vida. A publicidade é para vender a visão individualista. Com isso eu não estou negando a individualidade, são coisas distintas. Né? É para vender a visão individualista, o consumismo mais doentio, exacerbado, possessivo. Né? Então ela vai forjando o comportamento. Então ela tem uma grande capacidade ideológica.